Vênus é o segundo planeta do Sistema Solar em ordem de distância a partir do Sol, orbitando a cada 224,7 dias. Recebeu seu nome em homenagem à deusa romana do amor e da beleza Vênus, equivalente a Afrodite. Depois da Lua, é o objeto mais brilhante do céu noturno. Até então já tínhamos abordado o planeta em nosso segundo vídeo do canal. Hoje vamos explorar os 10 principais fatos e curiosidades sobre nosso planeta vizinho e por que não o irmão. Vênus tem órbita em comum. Vênus gira lentamente, levando 243 dias terrestres para completar uma rotação, mas isso é mais rápido do que se esperaria que um planeta tão próximo do nosso Sol girasse. E Vênus está na zona de bloqueio de maré, o que significa que não deve girar. O bloqueio de maré é quando um objeto menor gira em torno de um objeto maior sem alto giro, como a Lua ao redor da Terra ou Mercúrio ao redor do Sol. Vênus está perto o suficiente do Sol para que seja bloqueado pelas marés, mas gira lentamente. A razão pela qual ele gira é por causa de sua atmosfera extremamente espessa. Seus ventos extremamente rápidos se arrastam ao longo da superfície do planeta, afrouxando o controle do Sol sobre o planeta o suficiente para que ele gire, embora muito lentamente. Tão lento, na verdade, que um dia em Vênus é mais longo que um ano venusiano. O planeta leva apenas 224 dias terrestres para fazer sua viagem ao redor do Sol. Curiosamente, Vênus gira no sentido oposto da maioria dos planetas em nosso sistema solar, gira de leste para oeste, o que significa que, se você pudesse ficar no planeta e ver através de sua espessa atmosfera, veria o Sol nascer no oeste e se pôr no leste. Os cientistas não sabem ao certo por que o planeta gira ao contrário. Uma teoria é que o planeta costumava girar da mesma maneira que a maioria dos planetas em nosso sistema solar, mas depois lentamente se tornou travado pela maré e depois revertido devido aos fortes torqueis de maré atmosféricos colocados no planeta. Vênus é mais quente do que Mercúrio. Apesar de Mercúrio estar mais próximo do Sol, Vênus é o mais quente dos planetas, com uma temperatura que chega a 471 graus Celsius. Isso acontece porque a atmosfera densa de Vênus é composta de dióxido de carbono e nuvens de ácido sulfúrico que prendem o calor dentro do planeta em uma versão mais intensa do efeito estufa da Terra. Lá é tão quente que metais como o chumbo seriam encontrados em forma líquida. Por isso, espaçonaves que já pousaram lá, como a russa Venera 9, em 1975, sobreviveram apenas algumas horas antes de serem destruídas pelo calor e pressão. Por que Vênus é o planeta mais brilhante? O planeta Vênus tem alguns apelidos muito conhecidos, como Estrela d'Alva ou Estrela da Tarde. Isso porque civilizações antigas pensavam haver duas estrelas aparecendo no céu, uma pela manhã e outra ao fim da tarde. No entanto, trata-se na verdade do mesmo objeto, o planeta considerado irmão gêmeo da Terra e o segundo objeto celeste mais brilhante do nosso céu, perdendo apenas para a Lua. Mas já se perguntou por que ele brilha tanto? Um dos motivos mais notáveis, talvez o primeiro que podemos perceber ao olhar o planeta mais de perto, é que Vênus está completamente coberto por várias camadas de nuvens. Na Terra, as nuvens também são bastante reflexivas, mas nosso planeta está apenas parcialmente coberto por elas, de modo que alguém no espaço pode ver cerca de 50% de sua superfície. Em Vênus, não podemos ver sua superfície em momento algum, graças às suas nuvens. As nuvens venusianas são feitas de ácido sulfúrico, e cobrem cerca de 20 km de altitude do planeta. Isso leva Vênus a temperaturas e pressão extremas. Na Terra, as nuvens aprisionam apenas cerca de 25% do calor em nosso planeta, mas em Vênus elas são responsáveis por mais de 90%. Portanto, o volume de nuvens desempenha papel fundamental tanto na temperatura de Vênus quanto no brilho visto na Terra. Por que Vênus não tem Lua? Estudiosos chegaram a 3 explicações sobre como os planetas obtêm luas. Talvez o satélite seja capturado conforme flutua pelo planeta, que é o que alguns cientistas acham que aconteceu a Phobos e Deimos,
perto de Marte. Ou talvez um objeto colida com o planeta e os fragmentos eventualmente se fundam em uma lua, que é a principal teoria de como a lua da Terra surgiu. Ou ainda luas podem aparecer a partir da acreção geral da matéria conforme o sistema solar é formado, semelhante à forma como os planetas surgem. Considerando a quantidade de coisas voando ao redor do sistema solar no início de sua história, é bastante surpreendente para alguns astrônomos que Vênus não tenha uma lua hoje. Talvez, porém, o planeta tenha tido uma no passado distante. Em 2006, Alex Alemy e David Stevenson, do Instituto de Tecnologia de Califórnia, disseram que Vênus pode ter sido atingido por uma grande rocha pelo menos 2 vezes. Muito provavelmente, Vênus foi acertado logo no início de sua vida e ganhou uma lua dos detritos resultantes. O satélite lentamente espiralou para longe do planeta, devido às interações das marés, da mesma forma nossa Lua rasteja lentamente para longe da Terra, afirmaram. Ele é considerado o planeta gêmeo da Terra. Vênus é o planeta mais parecido com a Terra do nosso sistema solar. Os 2 corpos são quase do mesmo tamanho e a composição de Vênus é basicamente igual ao do nosso planeta. A órbita de Vênus também é a mais próxima da Terra do que qualquer outro planeta do sistema solar. Ambos os planetas têm superfícies relativamente novas e têm atmosferas densas com nuvens. No entanto, as nuvens de Vênus são feitas principalmente de ácido sulfúrico, e os ventos passam por elas em velocidades super rápidas que podem chegar a 724 km por hora. Esses ventos venusianos são mais rápidos que o tornado mais veloz da Terra. Outro ponto bem diferente é sua pressão atmosférica, que é 92 vezes mais forte que a da Terra. Isso significa que qualquer asteroide pequeno que entra na atmosfera de Vênus é esmagado pela imensa pressão. Um dia em Vênus dura mais que um ano no planeta. Vênus leva aproximadamente 243 dias terrestres para completar uma única rotação, fazendo com que um dia em Vênus seja mais longo do que em qualquer outro planeta. Mas o que é ainda mais impressionante é quando comparamos o dia de Vênus com seu ano. O planeta leva cerca de 225 dias terrestres para orbitar o Sol, ou seja, um ano em Vênus é quase 19 dias terrestres menor do que um único dia lá. Acredita-se que Vênus já teve água. Vênus pode ter tido água, temperaturas amenas, e com isso, a possibilidade de ter sido um planeta habitável há alguns bilhões de anos, antes de uma dramática transformação em sua superfície ter mudado 80% do planeta, revela novo estudo da NASA. Há cerca de 40 anos, a NASA lançou o projeto Pioneer Venus, que apontou que o planeta irmão da Terra teve um oceano raso. Agora, o Goddard Institute for Space Science criou uma série de simulações para saber se Vênus teve um clima estável, capaz de permitir que houvesse água em estado líquido. Vênus poderia ser mais fácil de colonizar do que Marte. Estudos da NASA afirmam que a atmosfera 50 km acima do solo de Vênus poderia ser adequada para humanos. Para isso, foram criados projetos de cidades flutuantes para o planeta. Devido às suas características como a proximidade com a Terra, gravidade parecida e proximidade com o Sol fazem com que ele seja um bom candidato para a colonização humana. Paraíso antes do inferno. Algo deu muito, mas muito errado com o planeta. Segundo um estudo de cientistas do Instituto Goddard de Estudos Espaciais, da NASA, Vênus pode ter tido um oceano raso de água líquida e temperaturas de superfície habitáveis nos primeiros 2 bilhões de anos de sua história. Hoje, o planeta é chamado de mundo infernal, com uma atmosfera de dióxido de carbono 90 vezes mais espessa do que a da Terra, quase sem vapor de água e com temperaturas que chegam a 460 graus Celsius em sua superfície. Por que o astro não tem campo magnético? Esse fenômeno se explica por sua baixa velocidade de rotação, de 243 dias terrestres, lembra? E ausência de transferência convectiva de calor. Ou seja, qualquer conteúdo metálico líquido do centro de Vênus não giraria rápido o suficiente para gerar um campo magnético mensurável.
De acordo com dados da sonda Magellan, o campo magnético do planeta é 0,000015 vezes mais fraco que o da Terra. Segundo a teoria, esse campo ínfimo é criado por conta da interação da atmosfera venusiana com os ventos solares. No próximo episódio, teorias da conspiração, pois o fato do espaço ser enigmático e ter muito a ser conhecido, gera muitas teorias que acabam sendo levadas a sério por uns e para outros apenas loucuras sem fundamento algum. Venha conosco até o próximo vídeo se o canal não acabar antes. Se inscreva e fique por dentro de mais notícias, e também de nossos episódios sobre o universo. Obrigado por assistirem.